Muito bem, bom dia a todos. Essa semana eu dei uma palestra na ASP sobre liberdade religiosa. Eu escrevi um artigo faz tempo sobre o dízimo e a natureza jurídica do dízimo. E estava dando uma palestra lá sobre questões de violência religiosa e citei uma decisão que foi divulgadíssima na internet, vocês devem ter acompanhado, do juiz do Rio de Janeiro, 17ª Vara Federal, dizendo que o candomblé e a Umbanda não eram religião. Isso é um tema polêmico que merece um debate. O Tribunal da Bahia, por exemplo, quando já teve que decidir sobre casamento religioso com efeito civil, decidiu que Umbanda e Candomblé, as religiões afro-brasileiras, são religiões, mas isso não me interessa. Se são ou não, acho que cada um pode ter sua convicção. O que me interessa e me preocupou foi o que eu li no dia seguinte à decisão. No dia seguinte, o juiz vai à imprensa e fala: revejo minha decisão para dizer que é religião por clamor social e pressão da imprensa. Então, nos tempos em que um juiz decide por clamor social e pressão da imprensa, as coisas vão muito mal. Isso me lembrou Cícero. Ó tempo, ó mores. Aliás, nas brigas da República Romana, quando Mário Sérgio Catilina tentou dar um golpe, Cícero pregou nas Catilinárias: Quosque tandem Catilina abutere paciência nostra. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Até quando o Poder Judiciário vai ser medíocre desse jeito, hein? Um juiz que não consegue decidir ou sustentar a decisão, devia, com todo respeito, ir vender pastel na feira. Porque é ridículo. Ou se decide, ou não se decide. Ou se diz: reanalisei, os fundamentos são convincentes, mas juiz que muda a decisão por pressão social é um cara amanhã que corre sérios riscos de, por influência política, fazer os maiores absurdos. Eu estou inconformado com a primeira decisão, que para mim é um erro, porque Candomblé e Umbanda são religiões, mas, já que eu errei, o tribunal que reforme. Ou eu reformo, mas não por clamor ou pressão da imprensa. Eu estou muito revoltado com isso. E com a greve de ônibus de São Paulo, eu não posso nem falar, senão o curso não prossegue. Mas esse colega está ansioso: Simão, e o casamento? Você não vai começar? Vou começar hoje. O senhor que é um homem vocacionado ao matrimônio, hoje eu vou começar explicando o que é o casamento. Hoje, já, nesse exato momento. Então lancem aí: casamento. Que já se disse um dia que era o túmulo do revolucionário, mas não vai ser essa definição que eu vou dar de casamento. Casamento é a união de pessoas, reconhecida e regulamentada pelo Estado, decorrente da celebração, e que tem o objetivo de constituir família. Muito bem, este é o conceito de casamento. Os senhores viram que, adequando aos novos tempos, eu já retirei da definição união de pessoas de sexos distintos, porque nós já vimos que pessoas do mesmo sexo podem se casar. Muito bem. O casamento é inspirado por dois princípios e por um valor. Eu chamava a monogamia de princípio, mas para mim a monogamia é mais um valor do que um princípio. Então, dois princípios do casamento. Dois princípios do casamento. O primeiro princípio, anotem aí, é o da liberdade de união. Liberdade de união. Significa o que, Simão? Liberdade de união. E significa que o casamento decorre de um ato de vontade livre, se houver pressão, o casamento vai ter vícios, e consciente. Então anotem aí, trata-se de ato de vontade livre e consciente. O segundo princípio que inspira o casamento, para mim, é um dos mais bonitos do Código Civil. O Código Civil antigo, que era mais pragmático, quando abria o livro do casamento,
se não me engano, no artigo 180 do Código Antigo, ele começava assim: são documentos essenciais à habilitação matrimonial. Não tinha romantismo nenhum, já começava na vaca fria. O Código atual começa no 1511 com uma frase linda. Com uma frase linda. O casamento estabelece comunhão plena de vidas baseada na igualdade de direitos entre os cônjuges, entre o homem e a mulher. Hoje, entre os cônjuges em geral. Segundo princípio, comunhão plena de vidas. Comunhão plena de vidas. O que significa uma comunhão plena de vidas? Quando eu sou solteiro, eu só penso nos meus interesses egoísticos. Quando eu me caso, normalmente algumas meninas choram na hora da aula, eu peço à senhora que se concentre. Principalmente as mais casadoras. A senhora quer casar logo? Não, mas pretende um dia. De véu, grinalda, sei, conheço a senhora, já vi de longe. Já está namorando, bem? Tá? É com ele? O senhor é casado, né? Mas burro amarrado também passa, né? Não me venha mostrando aliança, não, que isso não convence ninguém. Isso é de outro tempo. Bom, vamos seguir a aula. O que eu dizia, então? Quando eu sou solteiro, eu penso no eu. Quando eu sou casado, eu penso no nós. É uma renúncia aos interesses egoísticos para que se decida no interesse da família. Comunhão plena de vidas. É a renúncia dos interesses egoísticos em função da família. Agora, além desses dois princípios, o casamento tem um valor em si. E é um valor em si que não é um valor absoluto, porque cada povo decide se isto é ou não é um valor. E normalmente a decisão desse valor que eu vou trazer agora tem a ver com crenças religiosas, mas não só. Porque mesmo antes das religiões estarem como hoje, eu vou falar da América pré-colombiana, não que os índios não tivessem suas religiões, claro que tinham as suas crenças nos deuses da natureza, etc. Mas a questão da monogamia é uma decisão cultural de um povo. Ou seja, há povos islâmicos, eu falei isso nesse curso da ASP, que são poligâmicos. Mas olha, veja, o Alcorão permite que cada homem tenha até 4 esposas. Até 4. Mas a questão é tão cultural que países notadamente islâmicos, vou dar um exemplo, o Marrocos, por sua legislação civil, Código Civil, diz que o limite são 2. E no Marrocos, portanto, a poligamia não é de 4, como que era o Alcorão, é de apenas 2. Outro país islâmico, como a Tunísia, é monogâmico. Portanto, a opção pela poligamia ela é um valor cultural / jurídico. Não é só cultural. E por que eu quero dizer isso? Se no Brasil nós chegarmos à conclusão, o senhor não casou ainda, mas quando casar, quer casar com 2. O colega fala assim, estou com uma, quero a segunda. O outro colega, estou com 2, quero a terceira. Aquele ali, coitado, não conseguiu nenhuma, vamos tirar do exemplo. Não vamos pôr esse aqui. Esse aqui também já está com 2, está indo para a terceira. Né? Mas estou dizendo, não é indo para sucedendo, é simultaneamente. A monogamia é um valor jurídico. Por que eu estou dizendo isso? Porque existiu uma decisão, uma escritura pública na comarca de Tupã, que eu não avancei no tema, mas vou avançar agora, criando uma união estável entre 2 mulheres e um homem. 2 mulheres e um homem. A monogamia é um valor jurídico. E como valor jurídico, ela não está só no casamento. Ela está em qualquer forma de constituição de família. Portanto, para o sistema brasileiro, em que, atenção, o casamento do bígamo é nulo, impedimento matrimonial, em que a bigamia é crime, as famílias têm que ser compostas por 2 pessoas. Um homem, uma mulher, ou um homem e uma mulher. 3 no Brasil não rola. Porque o valor jurídico subjacente à lei é a monogamia. Está bem claro isso? Essa escritura, você pode chamar até, entre 2 mulheres e um homem, de sociedade de fato. Ou seja, o que eles comprarem juntos, eles dividem como sócios. Mas isso é uma sociedade nos modelos das sociedades comerciais. Isso não é direito
de família. Mas a tabeliã chamou de escritura pública. Quem quiser descobrir a minha ira sobre essa tabeliã, veja um artigo enorme que eu publiquei, que eu acabo com a tabeliã. Eu fui lendo a entrevista dela e rebatendo cada uma das bobagens que essa senhora disse. Infelizmente faz doutorado na USP. Infelizmente, essa senhora. Não sobre minha batuta, claro. Sobre minha batuta ela faria, bom, outras coisas. Anota o seguinte aí. A monogamia é um valor subjacente ao direito de família no Brasil. Subjacente ao direito de família no Brasil. Por isto, a bigamia é crime tipificado pelo Código Penal e o casamento do bígamo é nulo por infração ao impedimento matrimonial. Artigos 1521 e 1548. 1521, 1548. Até nesse artigo, eu fiz uma releitura das sociedades indígenas, porque havia sociedades indígenas poligâmicas no Brasil pré-chegada dos portugueses. Mas não era a maioria. E quando os portugueses vieram, instituíram a monogamia. Daí, quando os portugueses trazem os escravos africanos, havia, por influência islâmica, tribos africanas poligâmicas. Também não prevaleceu a poligamia. Nós tivemos opções históricas pela monogamia, em vários momentos. Portanto, o Brasil é um país monogâmico. Queiramos, gostemos ou não. Logo, não há possibilidade de formação de família poligâmica, quer seja por casamento, quer seja por união estável. Quer seja por casamento, quer seja por união estável. Às vezes eu dou essa aula, o aluno me pergunta assim, quer dizer, Simão, que se eu tiver uma mulher, sim, com quem eu convivo estavelmente, sim, e eu colocar na mesma casa uma outra mulher, com quem eu também convivo estavelmente, eu trato as duas como minhas companheiras, eu não terei duas uniões estáveis? Não. É claro que eu não estou dizendo que eu terei crime de bigamia, porque crime exige casamento. Tipicidade estrita do direito penal. Eu não estou dizendo isso, porque eu já dei aula. O aluno fala assim, o senhor está dizendo então que o sujeito é bígamo sem ter casado? Eu não poderia dizer uma bobagem dessa, porque o direito penal, para ter bigamia, tem que ter 2 casamentos. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não há família com um homem e 2 mulheres. Isso não existe no direito. O direito pode reconhecer que se eles trabalharam e construíram patrimônio, eles partilham patrimônio por esforço comum, que é direito das obrigações que se decide em vara cível. Isto não é união estável que se decide na vara da família. Está bem claro isso? Vamos então para o próximo tema. Os princípios são 2. O valor e a monogamia. Agora vamos para o tema da capacidade matrimonial. Capacidade matrimonial. Qual é a idade mínima que eu preciso ter para o casamento? Já disse isso em aulas passadas. A idade núbio é de 16 anos completos. A idade núbio é de 16 anos completos. Agora, para os senhores não se perderem nas anotações, eu preciso trabalhar 2 questões diferentes.
não anotem nenhuma das duas, eu vou só explicar como é que eu vou trabalhar. A primeira é possível que alguém com menos de 16 anos se case? Isso é uma dúvida. A segunda quem tem 16, mas ainda não tem 18, para se casar precisa de algum requisito? São duas questões distintas. Pessoas com menos de 16 e entre 16 e 18. Então vamos separar em letra A e B. Letra A, casamento do menor impúbere. Impúbere. Põe entre parênteses, com menos de 16 anos. Com menos de 16 anos. O artigo 1520 admite o casamento do menor impúbere numa única situação. Quem sabe me dizer quando alguém com 13, 14 ou 15 anos poderá se casar pelas leis brasileiras? Em caso de gravidez. Atenção ao que eu vou dizer agora. Se houver uma relação sexual que resulte gravidez, o juiz e somente o juiz de direito pode autorizar o casamento do menor antes da idade núbil. Eu nunca me esqueço um sujeito lá do meu prédio que me procurou e falou assim, doutor Simão, eu convia muito com ele foi um dia no meu escritório, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Ele era o garagista lá do prédio. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte, a minha filha pretende se casar. Eu falei, que maravilha, né? Não sabia qual era a pergunta. Mas eu estou com algum problema, porque eu fui ao cartório e o cartório disse que eu não posso autorizar esse casamento. Eu falei, mas qual que é a idade da sua filha? 13 anos. Eu falei, não, realmente, no Brasil só se casa aos 16. Mas o senhor não está entendendo. Ela comeu a melancia e ficou com o caroço. Eu falei, como é que é a história? Daí ele soltou a frase que para mim mudou a minha vida. Olha a frase que ele falou. Ela, olha que bonita a frase, participou de sexo com o namorado. Participação especial, sabe a novela da Globo? Deu uma participada, só participou. Ela participou de sexo. Daí eu já não sou tão idiota. Falei, então ela engravidou, é isso? E o cartório disse que eu não posso autorizar. Não é rins para concurso. Não adianta o pai querer, não adianta a mãe querer, não adianta o bispo querer. Quem autoriza casamento no Brasil do menor impúbere é só o juiz de direito. Sempre inspirado por aquele valor constitucional do melhor interesse da criança. E os senhores, ou adolescente, depende da idade. E o senhor não está pensando, mas Simão, pode um juiz decidir que é melhor um casamento de uma menina de 13 anos, vamos dizer, ou 14 anos? Isso atende ao melhor interesse da criança? Vocês raciocinam com a cabeça em regra. Em regra, de classe média alta de cidade grande. Porque quem, como eu, conhece o Brasil, que é muito grande, sabe que, por exemplo, as meninas da região norte do Brasil, normalmente são meninas de famílias de origem indígena, elas têm uma tradição sociológica, histórica. A menina, a primeira menstruação, mantém relação sexual. Para o direito penal é crime, porque ela tem 12 anos. É estupro de vulnerável. Para aquela sociedade é algo, não é que é crime, é totalmente aceitável. E ela engravida. Só que ela tem 12 anos, 13 anos. Então ela pretende se casar. À luz da religião e das tradições indígenas, ok, por direito civil, ou um juiz autoriza, ou ela não pode se casar. Portanto, o princípio que inspira a decisão judicial é o melhor interesse da criança. Não julguem o outro pela sua própria cabeça. Tem que analisar a situação concreta. Aliás, aqui vocês vão dizer, isso é crime. Mas naquela cultura é absolutamente admissível. Só que daí o direito civil e o direito penal punem aquela conduta, né? Anotem aí. Nesta hipótese, havendo gravidez, o juiz de direito pode autorizar o casamento. O que independe da vontade ou concordância dos pais. Dos pais.
a autorização se dará à luz do melhor interesse da criança ou do adolescente. Artigo 1520 do Código Civil. Agora, o próprio artigo 1520 do Código Civil diz que também o juiz poderá autorizar o casamento desse menor, com menos de 16 anos, para evitar imposição de pena criminal. Por quê? Por quê? Porque o Código Civil, que era extremamente machista, encontrava outro código extremamente machista, que era o penal. Porque o Código Penal era extremamente machista. Vocês lembram que o Código Penal tipificava o chamado crime de sedução. Eu achava aquilo maravilhoso. Vocês sabem o que era o crime de sedução? Se você disser para ela, querida, vamos nos casar? Ela fala, vamos. Promessa de casamento você fez. Vamos. Só que até casar vai demorar tanto. Vamos transar hoje? A gente casa mês que vem? Ela transa. E o casamento, mês que vem? E a gente transa. E o casamento, mês que vem? Então, se você prometesse casamento em troca de favor sexual, você praticava crime no Brasil. Imagine hoje, não teria uma pessoa solta. Estaria todo mundo encarcerado. Seria encarceramento da população total. E aliás, o Código Penal, antes da reforma da 1106 de 2005, ele tinha o crime de adultério. O crime de adultério, vocês sabem que a traição no Brasil configurava crime. E havia uma questão que era a seguinte no Código Penal. O casamento realizado após a prática de certos atos limpava o tipo penal. Era uma causa de extinção, faltou a palavra, já veio, de punibilidade. Tanto que é verdade, se vocês olharem no Google, na revista Veja, teve um governador de um estado aí, que eu não vou falar qual é, que foi capa da revista Veja, porque ele mantinha relação sexual com um tipo de pessoa, e mandava os assistentes, os assessores, casarem com a menina para extinguir a punibilidade. Porque a ideia, olha que código machista, isso é o penal, hein, não é o civil. A ideia é a seguinte, isso é crime porque a mulher fica fora do mercado, ou seja, perde a virgindade e não tem mais como se casar. Mas se ela arrumou um trouxa que casou, então está resolvido, não precisa ser crime. A ideia aqui era de proteger seriamente a virgindade da mulher. Bom, isso é um anacronismo, é uma coisa ridícula que o Código Penal, então, aboliu. Portanto, não tem mais no Código Penal, com a reforma de 2005, nenhuma causa de extinção de punibilidade por casamento. Estou acompanhando isso. O Código Penal, com a reforma, não prevê casamento como forma de extinção de punibilidade. Daí o aluno me pergunta aqui pelo Twitter, isso quer dizer que o Código Civil foi revogado? Não, isso não quer dizer que o Código Civil foi revogado. Isso só quer dizer, a lei penal, que retirou esses crimes, não tem o condão de revogar o Código Civil porque não é com ele incompatível. O que ela fez é que ela esvaziou a hipótese, ou seja, a hipótese hoje é inaplicável, porque o Código Penal não prevê mais casamento como extinção de punibilidade. Mas por que eu digo que não é revogação? Você vai dizer, bom, Simão, não é revogação, mas não aplica do mesmo jeito. É verdade, não é revogação, mas não aplica do mesmo jeito. Mas por que eu estou dizendo que não é revogação? Porque se amanhã um legislador maluco, altamente imbuído na proteção da virgindade da mulher, criar um tipo penal novo, que não existe hoje, que o casamento extingue punibilidade, o Código Civil volta a ter aplicação imediata. Não é um caso de revogação que eu precisaria refazer o Código Civil para aplicar. É um caso de ineficácia. O Código perdeu as hipóteses de aplicabilidade. Tecnicamente, ele não está revogado. Ele é ineficaz. Repito, isso é importante, porque se amanhã revigorarem no direito penal o casamento como causa de extinção de punibilidade, não precisa mudar o Código Civil, ele volta a ter aplicação. Isso não é repristinação, algo que foi revogado e volta a lume, porque não foi revogado. Tecnicamente, ele perdeu a eficácia. Observação. O artigo 1520 prevê ainda que o juiz pode autorizar o casamento para evitar imposição de pena criminal. Evitar a imposição de
de pena criminal. Contudo, com a reforma sofrida pelo Código Penal, Lei 11.106 de 2005, 11.106 de 2005, o casamento deixa de ser causa de extinção da punibilidade. Assim, o Código Civil perde sua eficácia. Mas não foi revogado, pois não há incompatibilidade tácita entre a lei que reformou o CP e a previsão do CC. Lei que revogou o CP e a previsão do CC. Agora não se esqueça o seguinte, se o juiz entender que atende ao melhor interesse da criança o casamento e autorizá-lo, ok? Ele se realiza, mas o regime de bens não é de livre escolha. Toda vez, isso vai valer para tudo que eu disser, que o juiz autoriza casamento, por qualquer motivo que seja, o regime é de separação obrigatória de bens. Põe embaixo, o regime será de separação obrigatória de bens. Artigo 1641. 1641. Segundo caso agora que nós vamos trabalhar. Esse é o primeiro. Casamento do menor impúbere, letra A. Agora, letra B. Casamento do menor púbere. Ponham aí. Menor entre 16 e 18 anos. Menor entre 16 e 18 anos. Bom. Se o menor tem 16 anos, ele já completou a idade núbil, ele pode se casar. Só que capaz ele não é, porque ele ainda não tem 18. Logo, o casamento dependerá da autorização dos pais, se for pai e mãe, ou se o menor for órfão, do seu tutor. Tal casamento dependerá da autorização do pai e da mãe. Aqui não é ou. Os dois exercem o poder familiar, os dois têm que autorizar. Pai e da mãe. Ou do tutor. Por exemplo, exemplo, se for órfão. Exemplo, se for órfão. Agora vejam, duas coisas sobre essa autorização. A primeira, o Código Civil é expresso. O pai e a mãe autorizam. Já autorizaram. Então, marcaram a cerimônia. Daqui a 30 dias vão casar. Inclusive o menor, com autorização dos pais. Daí o pai tem um surto de consciência. Fala, não, esse casamento vai ser péssimo para o meu filho. A autorização concedida, ela é revogável ou ela é irrevogável? O código diz que ela é revogável. Ou seja, não é assim, deu, não pode mais retirar. Mas por óbvio, que se o casamento se efetiva,
não dá para revogar, porque o ato já se consumou. Juridicamente, não dá para revogar a partir do momento que o casamento ocorreu. Mas o código é expresso. Até a data do casamento, a autorização é, até o momento do casamento, não é a data. Até o momento do casamento, a autorização é revogável. Então anota essa primeira questão. A autorização é revogável até o momento do casamento. Até o momento do casamento. Segunda questão. E se o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, tanto faz, ambos ou um deles, se nega a autorizar? Não autorizo. O código tem um mecanismo de suprimento da autorização injustamente denegada. O juiz vai ser chamado e o juiz vai perguntar: por que a senhora não quer autorizar seu filho a casar, sua filha a casar? E evidentemente que ele vai decidir ou concedendo a autorização e acabou o assunto, a autorização está suprida, ou não autorizando. Isso é uma questão processual interessante, porque se o menor tem 16 anos, fala, vou casar, o pai e a mãe dizem, não autorizamos, ele precisa ir ao judiciário pedir para que o juiz autorize. Primeiro tem uma questão técnica. Ele, nesse caso, como ele é relativamente incapaz, a procuração seria dada por ele com a anuência, com a assistência de seus pais. Só que você acha que os pais vão dar uma anuência, uma assistência, para que alguém processe o próprio pai em juízo? Não. Então, aqui nós temos que entender que, tecnicamente, o menor pode outorgar o mandato sozinho. Senão, nós ficamos com o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ele não pode outorgar o mandato, logo não pode ter uma ação contra o pai para autorizar o casamento. Então, ele vai lá e vai dar o mandato sozinho. Contrata um advogado. Só que tem um pequeno problema prático. Supondo que esse menor tem 16 anos e queira se casar, e os pais dizem, não casa. Se esse menor se valer de uma ação ordinária, esperar uma sentença, sujeita a uma apelação, sujeita a um recurso especial, ele vai se casar com 68 anos, por separação obrigatória já. Porque já daí não é para de casar, o problema é que não pode mais escolher o regime, com a celeridade processual, certo? Então, o professor Silvio Rodrigues já dizia isso faz tempo, viu? Que ele tem que promover aqui uma medida cautelar satisfativa, aquela que se esgota em si, e que se houver recurso, eventualmente, um mecanismo processual para que não impeça o casamento. Eu repito para vocês, qualquer outra ação, o tempo joga contra. Porque, afinal, se ele tiver 16 anos, em 2 anos ele faz 18. Se tiver 17, em 1 ano ele faz 18. Se tiver 17 anos e meio, em 6 meses ele faz 18. Daí o que acontece? Você fala para o cliente, espera 6 meses e não vai para o judiciário. Porque o judiciário não vai decidir em 6 meses. É claríssimo isso. Para mim isso é claríssimo. Chegou lá, 17 anos, aguenta 1 ano. Porque o judiciário em 1 ano não resolve uma questão dessa. Não se esqueça que, como ele é menor, vai ter intervenção do Ministério Público, certo? Ele vai dizer, meu pai não deixou casar. Eu quero que supra, a primeira coisa do judiciário. Ouve o pai e ouve o Ministério Público. Porque há interesse de incapaz. Está bem claro isso? Então tem que ter uma forma processual célere de suprir a autorização injustamente denegada. Se a autorização for injustamente denegada, poderá o menor pedir o suprimento pelo juiz do consentimento. Pelo juiz do consentimento. Novamente, para a decisão, o juiz utilizará o critério do melhor interesse do adolescente. Melhor interesse do adolescente. E o que eu disse na outra hipótese vale para esta. Toda vez que o juiz autoriza o casamento, o regime é de separação obrigatória de bens. Nós vamos ver no momento próprio que este caso dos menores, tanto daquele que se casou com autorização judicial, ou esse que o juiz supre à vontade dos pais, são casos em que o regime é mutável. O casal pode optar
quando tiver 18 anos, pela mudança do regime. A doutrina é pacífica. Porque aqui é uma regra em proteção do menor. Quando ele vira maior, ele pode abrir mão da proteção e falar, eu quero comer universal, parcial ou qualquer outro regime. Lancem aí, o regime de bens será o da separação obrigatória. O regime de bens será o da separação obrigatória. Bom, dito isto, o nosso curso caminha. Eu vou abrir os 3 planos do negócio jurídico. Como diz meu querido amigo professor Zanetti, o casamento não se encaixa perfeitamente nos 3 planos, mas para dar uma clareza didática e metodológica, eu vou abrir plano de existência, plano da validade e plano de eficácia. Então, nosso curso vai prosseguir com os planos do casamento e eu vou trabalhando as regras a partir dos planos, tá certo? O casamento, tecnicamente, alguns dizem que é negócio jurídico, alguns dizem que é negócio misto. Ele é confuso, porque tem algumas normas que eu não posso abrir mão, outras que eu posso negociar, praticamente a parte patrimonial, mas nós vamos tratar à luz dos 3 planos para dar uma ordem, uma sequência didática, tá certo? Trabalharemos o casamento a partir dos 3 planos do negócio jurídico. Existência, validade e eficácia. Vamos começar com o casamento inexistente. Eu, se fosse senhores, abriria 1 em algarismos romanos. Casamento inexistente. Depois 2, casamento inválido. E 3, eficácia do casamento. Mas vamos começar com 1, casamento inexistente. Os senhores sabem que a hipótese tradicional de inexistência é o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas como nós já vimos, isso está superado, eu já disse, já notamos, já pusemos as posições, isso não vai para o caderno mais, porque lá atrás já expliquei a superação da teoria do Zachary von Lingenthal. Portanto, sobram 2 hipóteses só de casamento inexistente à luz da doutrina. Primeira, casamento com ausência de vontade. Casamento com ausência de vontade. Não existe vontade de um dos cônjuges. O casamento não existe também. Vocês vão ler os livros de direito civil? Os exemplos são muito comuns do dia a dia. Pessoa que se casa sob hipnose. É muito comum isso. Vocês já viram casamento de pessoa sob hipnose? Não? Vocês têm que ver mais filme. Aquele do Woody Allen, o Escorpião, que o cara hipnotizava ele por telefone e ele cometia crime. Quer dizer, é absolutamente ridículo isso. Segundo exemplo, casamento de pessoa em coma. Como é que alguém em coma manifesta sua vontade perante o juiz de paz? Quero casar. Não quer dizer, os exemplos do direito civil são um pouco ridículos. Mas o direito penal traz um exemplo que esse é importante para o concurso. O direito penal construiu uma teoria que a coação física, chamada de coação absoluta, isso é importante ver para o caderno, ela é uma situação de retirada total da vontade. Não é vontade viciada, é ausência de vontade. Portanto, olha o que eu vou dizer agora. Se você estudar a coação no Código Civil, ela é causa de invalidade do casamento. Está expressamente, o erro é coação nos artigos de invalidade do casamento. Mas a doutrina civilista é tranquila nesse ponto. Se a coação for absoluta, se a coação for física, e eu demonstrar a inexistência total de vontade, esse casamento não é anulável, como diz o Código Civil em regra geral para a coação. Ele é um casamento inexistente. Os exemplos da doutrina são normalmente a hipnose, o casamento de pessoa em coma. Mas é importante lembrar que
na hipótese de coação absoluta ou física, não existe a vontade do declarante. Logo, o casamento é inexistente. Eu vou contar uma coisa para os senhores, eu não devia contar isso no ar, mas vou contar. Teve uma aluna minha que tinha uma fixação por mim doentia. Já viram Atração Fatal? É. Ela é uma louca. É uma senhora louca, completamente louca. Se fizer um exame de sanidade mental, ela realmente não tem todos os jogadores em campo. E ela me perseguia em várias situações. Então eu chegava, ela aparecia, era uma coisa assim, doentia. Tanto que eu avisei ao pedagógico que se um dia eu não aparecesse para dar aula, eu estava sequestrado. E dei até o endereço dela para ir, não, para me buscar. Falei isso para várias pessoas. Então os senhores imaginam que um dia essa senhora, no auge da sua crise, aparece com uma certidão de casamento e diz assim, Simão, quero dar uma notícia, nós casamos. Como nós casamos? Não, porque está aqui, ó, você disse que casou comigo. E eu sequer participei de qualquer ato em que eu disse que eu casei. Esse casamento, em que eu não participei, que ela comprou, coagiu alguém a fazer uma certidão falsa, ele é tecnicamente inexistente. Porque a minha vontade não participou da celebração. Ele não é nulo, ele não é anulável. Se eu não disse quero, não dá para existir casamento. Se eu não disse quero, não dá para existir casamento. Esse casamento é tecnicamente inexistente. Eu podia citar um outro caso, mas como esse outro caso é mais próximo e mais atual, esse é melhor a gente pular. É melhor só citar os antigos. Eu não posso nem falar o nome daquela mulher que me dá arrepio. Ela me ligava domingo no meu celular 42 vezes. A senhora é perturbada. Um dia ela apareceu aqui no Damásio. Eu achei que era um fantasma, eu tomei um susto. Eu falei, o que a senhora está fazendo aqui? Sou sua aluna. Eu falei, ai meu Deus. Daí um dia ela me perguntou assim, vou contar uma coisa íntima para vocês, mas o senhor tem alguma coisa contra mim? Eu falei, não, eu tenho tudo a favor. Que a senhora desapareça, suma. Nesse caso, o senhor está brincando? Meu filho, começa a ser perseguido. Bom, vamos lá. O segundo exemplo de... Nunca falei isso no ar. Segundo exemplo de... Isso eu nem bebi ainda hoje. Segundo exemplo de casamento inexistente é casamento celebrado por quem não é autoridade. Por quem não é autoridade. E a doutrina costuma dizer, e aí pode dar um problema no concurso, por isso que eu pus o termo técnico, é casamento celebrado por quem não é autoridade. A doutrina costuma utilizar a expressão por quem é autoridade incompetente. Se quiserem usar autoridade incompetente, tem que usar a locução completa. Ou por quem é autoridade incompetente, não é o melhor termo, mas como a doutrina usa, vai para o caderno. Ou por quem não é autoridade competente, por quem não é autoridade competente, em razão da matéria. É esse final que é importante. Ou por quem não é autoridade incompetente, por quem não é autoridade competente, em razão da matéria. Por quem não é autoridade competente, em razão da matéria. Ratione materiae. Ratione materiae. Portanto, para nós respondermos quando o casamento é inexistente, porque é celebrado por quem não é autoridade, eu preciso dizer quem é autoridade. Tem uma lista de autoridades. Sendo estes, o casamento existe. Qualquer outro, o casamento inexiste. Então vamos começar pelo começo. Pelo Código Civil. Quem é a autoridade que celebra casamentos pelo Código Civil? Juiz? Juiz é o termo equívoco, hein? O juiz de paz ou juiz de casamento, como alguns chamam. Ou seja, não é um juiz de direito, que prestou concurso e foi investido na judicatura. É uma pessoa nomeada normalmente pelo governo do Estado, pela Secretaria de Justiça, a pedido do Registro Civil,
E, portanto, ele não é um concursado. Ele exerce uma função de celebrante de casamento. Este é a autoridade que é competente. E que é autoridade, portanto. Contudo, o Código admite mais uma autoridade para celebrar o casamento, que é o que eu falava agora há pouco, que é o celebrante religioso. Porque o Código admite casamento religioso com efeito civil. O padre, o pastor, o rabino, etc. Essas pessoas, elas celebram o casamento religioso e eu levo a declaração delas para o registro civil. Aliás, só para vocês entenderem isso, quando eu me caso, eu vou ao registro civil. Se eu quiser casamento religioso com efeito civil, eu também vou ao registro civil. Porque o registro civil é que começa a correr, proclama tudo aquilo. Só que ao invés do celebrante ser o juiz de paz, o celebrante é a autoridade da minha religião. O que muda entre o casamento civil e o religioso com efeitos civis é só uma coisa, a celebração. Porque todo o resto é igual. Tanto que a hora que o padre, rabino, pastor, etc., celebra o casamento religioso com efeito civil, ele me dá um documento que eu levo ao registro civil para registrar esse documento. É tudo igual ao casamento civil. O que muda é exclusivamente quem dá a bênção ou quem faz a celebração. Portanto, o juiz de paz ou de casamentos ou a autoridade religiosa. Ambos são autoridades competentes. E por lei especial, eu aprendi isso dando aula de graduação há alguns anos, o capitão do navio tem competência para celebrar casamentos. Portanto, olha o que eu vou dizer agora e muita atenção. O juiz de direito que celebrar casamento, em regra, não é autoridade. Esse casamento é inexistente. Mas parem. Alguns estados demoraram para regulamentar a justiça de paz prevista na Constituição Federal. Demoraram. Na ausência de juiz de paz, eu vou fazer o quê? Não celebra casamento? Não, tem que alguém celebrar casamento. Alguns estados atribuíram competência ao juiz de direito, normalmente juiz de família, para celebrar casamentos. Isso tende a desaparecer. Vou dar um exemplo. O estado do Amazonas, que até pouco tempo, eu digo 5 anos, não tinha justiça de paz, ainda era o juiz de direito que celebrava casamentos. Mas, com a criação da justiça de paz, a tendência é não mais o juiz de direito ser autoridade para celebrar casamentos. Vou dar um exemplo do nosso estado de São Paulo. Nunca foi o juiz de direito. Faz séculos que é o juiz de paz. Mas ainda, por exemplo, no estado do Amazonas, eu conversava com a Juliana Fomer, que é professora da faculdade que dou aula lá em Manaus, e ela dizia, ainda em Manaus, na inexistência de juiz de paz naquela comarca, há uma autorização para o juiz de direito celebrar casamentos. Mas hoje ela é residual. Então, cuidado, juiz de direito não é autoridade para celebrar casamentos, vírgula, salvo autorização do Estado, da Federação, neste sentido. Eu já não conheço mais estados que não tenham a justiça de paz. O Amazonas era o último que eu me lembrava que ainda era o juiz de direito que celebrava casamento. Hoje, no Amazonas, ele tem uma competência residual, quando não houver juiz de paz na circunscrição. Então, autoridade para celebrar o casamento. Autoridade para celebrar o casamento. 1. Juiz de paz ou de casamento. 1. Juiz de paz ou de casamento. 2. Autoridade religiosa. Que celebra o casamento religioso, com efeitos civis. Eu quero que vocês lancem uma observação embaixo. Observação. Este casamento passa por um processo de habilitação junto ao registro civil, mas a celebração se dá pelo religioso.
Anotem com letras garrafais o que eu vou dizer agora. Tem aluno que acha, eu vou dar um exemplo do casamento católico que eu conheço. Casamento católico, pelo Código Canônico, eu tenho um procedimento de habilitação junto à igreja para me casar. Então vamos supor que eu não queira me casar no civil, só na igreja, porque eu sou religioso. Eu vou, me habilito perante a igreja, tenho um procedimento de direito canônico, publicam-se proclamas. Aliás, o Código Civil copiou o sistema de casamento do sistema católico, que era o que valia antes da existência do Código 16. Publico proclamas canônicos, não estou dizendo nada de Código Civil. Vou para uma missa, caso, o padre me celebra o meu casamento e eu estou casado à luz da Igreja Católica. Só que, por direito civil, eu estou em união estável. Porque não adianta uma bênção e morar junto. O casamento religioso com efeito civil precisa de parte civil, celebração religiosa e registro civil. Não é só uma bênção de um padre, pastor, rabino ou qualquer outra autoridade religiosa. Tem gente que acha que é isso, casamento religioso com efeito civil. Você vai, casa, o padre diz que está casado, você está casado. Você não está casado por direito civil. Você está apenas em união estável. E sabe por quê? Isso é uma razão histórica, viu? Porque até 1891, a Igreja Católica era a única que podia celebrar casamento no Brasil. Quando o Estado rompe com a Igreja, com a República, tiraram a competência da Igreja Católica. A Igreja não celebra mais casamento no Brasil. Quem celebra é a autoridade civil. Salvo nessa hipótese. Que eu começo com a autoridade civil, a celebração é pela religiosa e registro de direito civil. Não confundam casamento religioso com casamento religioso com efeito civil. São coisas totalmente diferentes. O que eu falei aí, então? Lê a última frase. Pelo religioso. Não se confunde com o casamento religioso que não passa pelos procedimentos do Código Civil. Pelos procedimentos do Código Civil. Esse decreto 181 de 1890, ele é a primeira reação da República contra a Igreja que era aliada ao Império. É o primeiro decreto. Eu comprei um livro lindo no sebo, lindo, de 1891, em que eles ensinam as pessoas a celebrarem casamento, que ninguém sabia. Quem sabia era o padre. Era só padre que realizava casamento no Brasil. É um manual de celebração de casamento. Muito bem. Primeira autoridade juiz de paz. Segunda, a autoridade religiosa. Terceira, o capitão do navio. Terceira autoridade, o capitão do navio. Observação. O juiz de direito em regra, não é autoridade. Contudo, excepcionalmente, por autorização de lei estadual, poderá ser autoridade. Eventualmente, quando não existir justiça de paz. Justiça de paz. Agora, meus amigos, casamento celebrado por membro do Ministério Público, delegado de polícia, fiscal da Receita Federal, não rola. Apesar que os fiscais da Receita, logo vão ter competência para tudo. Os fiscais da Receita Federal receberam o poder moderador de Dom Pedro II. Eles têm o próprio poder divino, eles foram ungidos por Deus. Então anotem aí, não são autoridades. Os delegados, os membros do Ministério Público, demais pessoas
que trabalham no registro civil. Agora eu mudei a ordem da minha aula, eu dizia isso mais para frente, mas eu acho melhor dizer isso agora. A senhora me empresta o Código Civil para ler uma coisa? Nós temos um problema técnico agora. O problema técnico é o seguinte, eu vou contar a minha história e depois vou chegar no Código Civil. O problema técnico é o seguinte, nós temos uma situação, vou contar primeiro a minha situação, depois eu vou chegar no Código Civil. É a seguinte, eu fui convidado, meu afilhado já está com 8 anos, faz uns 9 anos essa história, eu fui convidado para ser padrinho de batismo do meu afilhado, que mora em Aracaju. Só que como os pais do meu primo moram em São Paulo, o batismo foi em São Paulo. Então, eu mandei meus documentos para a igreja, fiz curso de batismo, um curso longo, manhã e tarde, fiquei quase 12 horas em curso de batismo. Depois eu descobri que tem um curso express aqui na São Gabriel, demora 1h30, é uma maravilha. Na verdade não é 1h30, é 1 hora. Até, agora eu dou essa dica para vocês, você fica 1 hora lá, sai já autorizado. Agora no meu outro afilhado fiz um outro de 4 horas, porque os pais quiseram. Mas eu falei, vamos na São Gabriel, você chega lá de manhã às 9, 9h30 já sai padrinho, assim, autorizado para ser padrinho. Então eu fiz um curso longo sobre padrinho e tal, um dia inteiro, discuti várias questões de direito canônico. Bom, então vou ser padrinho. Mandei a documentação para a igreja aqui vou falar o nome da igreja, hein? São Pedro, São Paulo, ali passando o túnel do Morumbi. Fui lá na igreja no dia marcado, eu e a madrinha do menino, celebramos lá, o padre celebrou, o batismo, tudo direitinho, sou padrinho. 1 ano depois, meu pai me chama e fala assim, você lembra aquele padre que batizou o Pedro? Eu falei, lembro. Você lembra que você achou ele muito simpático? Eu falei, achei um cara simpático, palavras bonitas, todo mundo chorou, emocionado. Então tá aqui uma notícia de jornal. Ele era um falso padre. O cara era um ator que se passava por padre. Bom, vão ouvir. Isso é verídico, hein? O cara era um falso padre. Daí meu pai já me pergunta, jocosamente, então o batismo valeu ou não valeu? Eu falei, valeu. Porque a teoria da aparência indica que quando aquele escravo em Roma se passou por pretor e editou leis, ele era escravo, era objeto de direito, não era pessoa. O que os romanos disseram? Vale tudo o que fez até agora, porque as pessoas que seguiram aquelas orientações estavam de boa fé. E qual que era a nota final do jornal? A igreja declara que todos os casamentos, sacramentos, batismos realizados por esse padre são considerados válidos por força da boa fé dos terceiros. Ou seja, a própria igreja se valeu da teoria da aparência. Por que eu digo isso agora? Não para contar a minha história do batismo. Não, porque daí eu liguei para minha prima e falei, escuta, vamos batizar de novo a criança? Ou pior, eu pensei, será que ela vai querer trocar de padrinho, eu vou perder o afilhado? Podia ser isso também. Já me arrependi desse padrinho. Apesar que eu sou um bom padrinho, viu? Eu sou mesmo. Depois eu dou o e-mail da minha prima, a senhora pergunta. Eu tenho 5 já. Eu tenho 4 de direito e 1 socioafetivo. Bom, então vamos seguir a aula. Olha aqui o detalhe. Bom, porque eu estou dizendo isso tudo. A senhora então vai se casar. Demorou aquela luta para convencer o rapaz? Convenceu. Não foi fácil. Foi muito sacrifício. Junta aquele dinheirinho para aquela festa, vai servir coxinha, risoles, aquele quibinho frito que cai aquela gordura, aquela coisa tradicional. E aquele bolo que eu detesto, de pêssego com creme, eu detesto aquilo, eu odeio aquilo. Então a senhora fez aquela festa, tal, tudo muito bem, tudo bacana, né? Chega lá a hora do casamento civil. Quem vem? A senhora passou pelos proclamas, pelo registro civil, marcou a data, marcou o local, vem alguém, atenção, porque eu quero dar esse exemplo, do cartório do registro civil com um livro de casamentos. Esse alguém, ninguém vai falar, mostra a sua credencial e prova que o senhor é juiz de paz. Ninguém faz isso. É o carro do cartório, é o funcionário do cartório com o livro do cartório. Então ele fala a fórmula ritualística, eu vos declaro marido e mulher, ele assina, vocês assinam e ele vai embora. 1 semana depois, a senhora descobre que o juiz de paz, naquele dia, teve uma dor de barriga, não pôde ao seu casamento e mandou o motorista, que de tanto ouvir ele falar a mesma coisa, celebrou o seu casamento. O motorista celebrou o casamento. Ele não é autoridade, claro que não é, o motorista não é autoridade. Esse casamento é inexistente, seria inexistente. Mas à luz da teoria da aparência e da boa-fé dos cônjuges, o código diz que esse casamento existe, é válido e produz todos os efeitos. E agora eu vou achar o artigo que diz isso. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos.
E ele exerce, ele está com o livro. Ele está com o livro. E, nessa qualidade, tiver registrado o ato no registro civil. Portanto, subsiste o casamento. O senhor já imaginou, depois que pagou a festa, coxinha, risoles, aquele quibe bastante gorduroso, eu chegar para a senhora e falar assim, agora o casamento é inexistente, tem que começar tudo de novo, proclama, celebração, não faz o menor sentido. É a proteção da boa-fé no plano da existência. Observação. Se o casamento for realizado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, publicamente exercer função de juiz de casamento. Juiz de casamento. E nessa qualidade tiver registrado o ato no registro civil, o casamento existe e é válido. Por força da proteção à boa-fé. Proteção da boa-fé. É a aplicação da teoria da aparência. Que valoriza a boa-fé dos envolvidos. Isso não é antigo, hein? É desde aquele pretor que era escravo para o direito romano. Muito bem. Acabamos as duas hipóteses de casamento inexistente. Vamos para o número 2 em algarismos romanos. Casamento inválido. Número 2 em algarismos romanos. Casamento inválido. Como vocês sabem, quando se trabalha o plano da validade, eu trabalho as duas espécies do inválido, nulo e o anulável. Portanto, aqui eu vou seguir a mesma linha para separar o casamento nulo do casamento anulável. Então, lancem aí. Não sei se vocês vão lançar 2 em algarismos romanos, casamento inválido. Talvez lancem aí letra A ou letra B, tanto faz. Melhor lançar número 1 em algarismos arábicos. casamento porque depois dos impedimentos a gente abre as letras, é melhor. Casamento nulo. Casamento nulo. Artigo 1548. Vocês entenderam o casamento inválido? Eu vou dividir em duas partes, hein? O nulo e o anulável. Tem que seguir a técnica, para não misturar os conceitos. A senhora pretende fazer coxinha no seu casamento? E risoles? Risoles de catupiry. Meu Deus do céu. Um horror. Eu odeio catupiry, a senhora sabia? E mamão, então? Mamão eu tenho ódio. O mamão me lembra um verso do Augusto dos Anjos. Sobe minha boca uma ânsia, análoga à ânsia que escapa da boca dos cardíacos. Já viu uma pessoa tendo ataque cardíaco, ela começa a soltar aquilo? Eu vejo o mamão, eu tenho ojeriza mamão. Eu gosto de todas as frutas, sem exceção. Até jaca, que eu não sou fã, mas eu gosto. Agora, mamão, eu não suporto. Muito bem. Mas a senhora quer saber nada de mamão. A senhora quer saber 1548, casamento nulo. São só 2 hipóteses, tá, colega? 2. Não tem 3. Primeira hipótese de casamento nulo. Casamento
do enfermo mental, casamento, do enfermo mental, sem discernimento para os atos da vida civil. Agora vejam, sem discernimento para os atos da vida civil. O código não disse, isso aqui é interessante de anotar, o casamento do incapaz. Ele disse do enfermo. Posso fazer uma pergunta para os senhores? É diferente ser incapaz ou ser enfermo em termos jurídicos? Ou é a mesma coisa? Quem é o incapaz? O menor é incapaz. Mas aqui eu quero saber o seguinte. Se eu portar o mal de Alzheimer e eu tiver, portanto, perda de discernimento, eu sou enfermo ou sou incapaz? Meus amigos, os senhores aqui têm que ter uma clareza. A enfermidade é um fato da vida. A incapacidade é o reconhecimento judicial da enfermidade. Então vamos devagar. Eu tenho um cliente cuja mãe ficou literalmente em estado vegetativo por 10 anos. Essa senhora não reconhecia ninguém, não falava, ficou em estado vegetativo por 10 anos. Só que o marido dela, o pai do meu cliente, nunca quis interditá-la. Esta senhora é enferma mental, não há dúvida, mas capaz. Porque a incapacidade é o resultado de um processo de interdição em que o juiz diz, ela é incapaz. Não é a doença, é a decisão judicial que transforma alguém em incapaz. Quando o código diz, o enfermo não pode casar, o enfermo, ele não precisa ter uma interdição judicial. Basta que ele tenha a doença que retire a capacidade. Está bem claro isso? Senão ele teria usado o incapaz por enfermidade mental. Ele usou o enfermo. A enfermidade é um fato da vida. A incapacidade é a conclusão de um processo judicial de interdição. Anotem aí. O código só exige a enfermidade e não a incapacidade resultante de um processo de interdição. Resultante de um processo de interdição. Isso leva a uma dúvida legítima. Se eu tiver um rapaz ou uma moça portadores da síndrome de Down, que têm o discernimento reduzido, mas que não foram interditados judicialmente, eles são apenas portadores da doença. A pergunta é, os portadores de Down chegam ao registro civil para se habilitar para o casamento. Poderia o registro civil dizer, não habilito porque você é enfermo? Se for incapaz, é mais fácil. Basta a sentença de interdição. Mas se essas pessoas forem enfermas e não incapazes... Vocês lembram da novela da Linda? O senhor lembra da Linda? Que acusaram o advogado de crime, uma bobajada desgraçada. Aquela do Félix, né? Como chama aquela novela? Amor à Vida? Bom, tudo bem. O senhor sabe quem é a Linda, né? Que está fazendo agora aquela novela que está com o cabelo rosa, na novela das 6 agora. Agora veja, aquela é linda. Agora veja um detalhe. Eu não assisto novela das 6 porque não dá tempo, mas eu assistiria. Agora veja um detalhe. Se eu chegar com... O problema desse dispositivo é o seguinte, olha que coisa interessante. Se eu chegar à conclusão que o juiz analisa e diz assim, você tem a enfermidade mental que é o Down, e você, portanto, não tem discernimento para se casar, eu não celebro o seu casamento, nós estaríamos... direito penal. Direito penal diz que manter relação sexual com pessoa que não tem discernimento, com esses incapazes, haveria, então, o crime de estupro de vulnerável. Então, será que o direito brasileiro, no direito civil e no direito penal, estaria condenando certas pessoas à abstinência sexual? Que é isso, no fundo, né? Não podem manter relação sexual e não podem se casar. Será que o direito brasileiro teria caminhado para isso?
Então, para sair desta ideia, nós aprovamos na Jornada de Direito Civil uma leitura restritiva do dispositivo. O dispositivo fala em enfermidade. A leitura das jornadas é restritiva. Que o dispositivo só se aplica ao enfermo incapaz. Não é o texto da lei. Pelo texto da lei, basta a enfermidade. O que nós tentamos aqui é reduzir o escopo para dizer que as únicas pessoas que não podem se casar por enfermidade são aquelas que o juiz reconheceu como incapazes. E não simplesmente por portarem uma doença qualquer. Observação. Em interpretação restritiva do alcance do dispositivo, temos o enunciado 332 do CJF, 332 do CJF, pelo qual a regra só se aplica ao enfermo mental absolutamente incapaz. Ou seja, com reconhecimento judicial da incapacidade. Reconhecimento judicial da incapacidade. Tudo bem, eu falei assim, o casamento nulo só tem duas hipóteses. A primeira é o casamento do enfermo mental. Acabamos. Segunda hipótese de casamento nulo. Segunda hipótese. Primeira, do enfermo mental. Segunda hipótese. Casamento em infração aos impedimentos matrimoniais. Em infração aos impedimentos matrimoniais. Artigo 1521. Os impedimentos matrimoniais, para quem estudou direito civil há muito tempo, o Código 16, no artigo 183, dividiu os impedimentos em três categorias. Os absolutamente dirimentes, os relativamente dirimentes e os impedientes. A gente ensinava assim. Os impedimentos absolutamente dirimentes tornam o casamento nulo. Os impedimentos relativamente dirimentes tornam o casamento anulável. Os impedimentos impedientes retiram parcelas de eficácia do casamento. Hoje, para a sorte nossa e dos senhores concursandos, só tem um tipo, impedimento. Eles não recebem nenhum adjetivo. Todos são impedimentos. E todos produzem igual efeito, o casamento nulo. Portanto, não há ordens de impedimentos. Se houver impedimento, qualquer um dos do 1521, o efeito é um só. O casamento é nulo. Não há mais classificação dos impedimentos. O Código atual abandona a classificação dos impedimentos. E todos eles produzem o mesmo efeito. Tornam o casamento nulo. Produzem o mesmo efeito. Tornam o casamento nulo. Em termos de razão de existência dos impedimentos, nós podemos dividi-los em três grupos. Para evitar crime, para evitar poligamia e para evitar incesto. Como o grupo do evitar incesto é o maior, é o mais longo, eu vou começar com os menores e depois eu avanço no maior. Eu vou romper a ordem dos impedimentos do 1521, mas vou trabalhar todos. Então anotem aí. Aliás, às vezes o impedimento, ele tem uma ordem para evitar incesto,
mas um incesto moral, viu? Não é um incesto de irmãos, por exemplo, que também está lá. Mas vamos lá. Os impedimentos servem a 3 propósitos. Primeiro, evitar crime. Segundo, evitar poligamia. Terceiro, evitar incesto. Então, vamos começar. Eu vou agora pelos incisos do artigo para abordar todos. Vamos lá. Artigo 1521, inciso 6º. 1521, inciso 6º. Põe ao lado. Para evitar poligamia. Para evitar poligamia. 1521, inciso 6º. Para evitar poligamia. Não podem se casar para evitar poligamia. Não podem se casar as pessoas já casadas. Não podem se casar as pessoas já casadas. Esse é o primeiro, 1521, inciso 6º. Segundo impedimento que eu vou trabalhar, 1521, inciso 7º. 1521, inciso 7º. O inciso 7º, anotem ao lado, para evitar prática de crime. Para evitar prática de crime. 1521, inciso 7º. Para evitar prática de crime. Vamos pegar o caso concreto agora. A senhora não vai se ofender. Já serviu aquela coxinha ruim no casamento? A senhora está aqui todo dia ao lado desse colega, tão simpático. Ele é casado, ele levantou aliança. A senhora pensa, tá duro arrumar marido, tá acompanhando? Tá duro arrumar marido. Ele tá aqui do meu lado, dá um certo charme. Não que ele seduza a senhora, mas vamos tomar um café junto, vamos discutir um direito civil junto. A senhora se apaixona, é legítimo isso aconteça. É o direito da senhora se apaixonar por ele. Mas a senhora fala, pô, no meio do caminho tinha uma pedra, como diria Drummond, que é a esposa. Só quer saber de uma coisa? Eu apago a esposa, ele vira viúvo, acabou o problema. A gente se casa. É muito comum isso, né? Todo dia, mulheres assassinam outras mulheres para se casarem. Quer dizer, é coisa de novela. O código, para evitar a fúria assassina, para arrumar marido ou esposa, ele diz que não podem, para evitar a fúria assassina, não podem se casar, atenção ao que diz o inciso, isso aqui é coisa de novela. 1521, inciso 7º. Não podem se casar o cônjuge sobrevivente, leia-se ele, com o condenado por homicídio, leia-se ela, ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Esse dispositivo é um dispositivo que merece alguma atenção. Apesar de ser inútil na prática e coisa de novela, ele gera um problema prático. Primeiro, ele diz o cônjuge e com o homicida ou com tentativa de homicídio. Ele não diz se o homicídio é culposo ou doloso. Ele só diz homicídio ou tentativa desse. A doutrina civilística não tem dúvida que só se aplica ao homicídio doloso. Porque a ideia aqui é evitar que eu mate alguém para ficar com o marido ou com a mulher dele. Se por acaso o homicídio foi culposo sem intenção, o dispositivo não se aplica. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que os alunos sofrem. É um dos poucos casos, só conheço 2 incisos no Código, 2 dispositivos do Código Civil, que usa o termo condenado por homicídio. Condenado por homicídio. Quem condena por homicídio não é o juízo civil, é o juízo criminal. Portanto, para o dispositivo ser aplicado, é necessária a prévia condenação criminal. Só que tem um detalhe. Ninguém está condenado pelo juízo criminal até a decisão final. Até lá eu sou réu. Condenado é quando há o trânsito em
julgado. Portanto, além de exigir condenação pelo juízo criminal, é condenação com trânsito em julgado. E daí o aluno sofre mais com essa última parte. Mas, Simão, então vamos lá. A senhora consegue, com o seu desiderato maldoso, assassinar a esposa do colega. Ele não sabe de nada. Porque, aliás, ele saber ou não saber é irrelevante. Daí a senhora vai consolá-lo no velório. Puxa, que tragédia. E ele já sente aquela carência afetiva, a esposa morreu, a senhora já começa a dar o ombro amigo. Então daí, vocês resolvem se casar. Até aí não começou o processo crime, não tem sentença, não tem nada. Ela corre, casa com ele, tendo cometido o homicídio doloso, mas sem sentença penal condenatória. Vírgula, transitada em julgado, ponto. O processo crime corre, sai a decisão penal, transita em julgado, e ela, nessa altura, já completou 30 anos de casados. Estão entendendo? Ou seja, a decisão penal condenatória transitada em julgado vem muitos anos depois do casamento. Então a pergunta que o direito civil se faz é: o casamento é válido ou é nulo? É válido ou é nulo? Nulo. É válido ou é nulo? Olha o meu bico. Válido ou é nulo? Válido. Para a senhora é válido. Para o colega é nulo. E a senhora que é homicida, é válido ou é nulo? Nulo. O professor Zeno Veloso diz uma frase que eu não sabia que era dele, e eu uso essa frase há muitos anos. Olha aqui. Olha aqui. Nós estamos no plano da validade. Estamos falando de nulo ou válido, isso ninguém tem dúvida. No plano da validade, o direito civil trata como uma fotografia. O direito civil não tem invalidade superveniente. Por quê? Porque para uma questão de segurança jurídica, ele bate uma foto do negócio no dia que o negócio é realizado. Se naquele dia o negócio nasceu válido, o fato superveniente não o invalida. E da mesma forma, se ele nasceu nulo, nulidade absoluta, o fato superveniente não o torna válido. Portanto, a validade é como uma fotografia. O fato de 20 anos, 30 anos ou 15 dias depois haver uma condenação criminal transitada em julgado não nulifica o casamento que nasceu válido. A senhora tem razão. É uma fotografia. Portanto, meus amigos, o impedimento não tem aplicação prática nenhuma. Por quê? Por uma razão óbvia. Até um processo crime chegar ao fim, se eles quiserem se casar, em 30 dias eles se casam. O impedimento não tem aplicação prática nenhuma. Porque até a condenação transitada em julgado vai demorar muito mais que a habilitação matrimonial. Anota o seguinte aí. Eu falei assim, 1521, inciso 7º, para evitar a prática de crime, não podem se casar, o cônjuge sobrevivente, com o condenado, sublinho o adjetivo, com o condenado por homicídio ou tentativa deste contra o seu consorte. Contra o seu consorte. O homicídio deve ser doloso. Intencional. Deve haver condenação pelo juízo criminal com trânsito em julgado.
pois a lei utiliza o adjetivo condenado. Olha, tem situações, gente, tem situações que o Código Civil permite ao juízo civil reconhecer um fato criminoso para aplicar a pena civil. Querem ver um caso? Quando o juízo reconheceu que a Suzane von Richthofen era indigna de suceder, o juízo civil disse, ela cometeu o homicídio e ela perde herança. Porque no caso da indignidade, o Código não diz condenado por homicídio, diz que praticou o homicídio. E o juízo civil pode dizer, ela praticou um homicídio e a pena civil é essa. Aliás, o juízo civil reconhece crime todos os dias. Se alguém atropela e mata um pai de família, a família entra com uma ação indenizatória, ele não reconhece que houve um homicídio culposo e aplica as penas civis de indenização? Isso não é condenado por homicídio. O problema aqui é o verbo. Se não houvesse o verbo condenado por, a questão era outra. Aqui a decisão é do juízo criminal. Observação. Se o casamento se realizar antes do trânsito em julgado, o impedimento não se verifica, sendo o casamento válido. Sendo o casamento válido. No plano da validade, esta se verifica no momento da celebração do negócio ou ato. Negócio ou ato. Se este nasceu, negócio ou ato, se este nasceu válido, não perde a validade por questão superveniente. Põe de parênteses, Zeno Veloso. Zeno Veloso. O professor Zeno tem um grande livro sobre invalidade do negócio jurídico. Aliás, é um dos livros dele que eu mais gosto. Estava em Lisboa dando aula. Sábado, fui fazer umas comprinhas antes de ir embora, estou andando por Lisboa, ouço um grito no meio da rua. Zé Simão! Eu falei, quem me reconheceu? Zeno Veloso. Zeno Veloso. Estava tomando um café na A Brasileira. Uma última nota para acabar a aula de hoje sobre ainda esse dispositivo. Olha o que o código diz. Olha o que o código diz. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio. Ele não diz o cônjuge sobrevivente condenado, o cônjuge sobrevivente que participou, o cônjuge sobrevivente que sabia. Portanto, a postura do sobrevivente no homicídio, se sabia, se participou, se ajudou, é irrelevante. Mas ele pode dizer, eu nunca soube que ela matou minha mulher. Não importa. Para o código, o casamento é nulo, ainda que desconheça o sobrevivente ou homicídio. O código não imputa ao homicídio qualquer, ao cônjuge sobrevivente, qualquer participação no homicídio. Ela é irrelevante. Então vamos anotar o seguinte agora. O código, obrigado, viu? Não exige que o sobrevivente tenha conhecimento do homicídio ou tenha dele participado
de alguma maneira. Isto é irrelevante. Meus queridos, trabalhamos o inciso 6º para evitar poligamia, o inciso 7º para evitar crime. Portanto, faltam os 5 primeiros incisos. Lancem aí no caderno que eu vou fazer a partir da próxima aula. São os próximos impedimentos matrimoniais. Para evitar o incesto, o código traz 5 incisos contendo impedimentos. 1521, incisos 1º a 5º. 5 incisos. 1521, incisos 1º a 5º. Na aula que vem eu vou falar daquela questão do casamento de tio e sobrinha, que é uma das hipóteses ainda controversas, o chamado casamento avuncular. Mas eu faço isso com calma na próxima aula. Até a próxima, se Deus quiser. Então aqui é começar